Havia uma promessa ecoando no coração do povo de Israel, a terra de Canaã, uma terra onde mana leite e mel, símbolo da abundância e do cumprimento das promessas de Deus. Depois de anos de escravidão no Egito e uma longa jornada pelo deserto, o povo estava diante do destino que tanto esperava. Mas entre eles havia duas vozes de fé, Josué e Calebe, e muitas vozes de medo. Quando os espias voltaram da terra prometida, 10 deles viram gigantes, cidades fortificadas e obstáculos intransponíveis. Mas Josué e Calebe viram oportunidades, viram a fidelidade de Deus. Onde os outros enxergaram derrota, eles enxergaram promessa. Onde os outros disseram não podemos, eles afirmaram o Senhor é conosco e Ele nos dará a vitória. A diferença entre quem vence e quem desiste está no olhar. Alguns olham e veem o impossível, outros olham e veem a mão de Deus agindo. Josué e Calebe nos ensinam que a fé verdadeira não nega os gigantes, mas acredita em um Deus maior que todos eles. Se Deus prometeu, Ele cumprirá. Se Ele te chamou, Ele te sustentará. Mesmo que o cenário pareça difícil, lembre-se, a promessa não muda por causa das circunstâncias. Ela permanece firme, porque foi Deus quem falou. Declare hoje: eu não vou olhar para os gigantes, eu vou olhar para o Deus das promessas. Comente: eu creio nas promessas de Deus, e compartilhe essa palavra com fé. Quando os espias voltaram com o relatório da terra, o povo começou a murmurar. O medo se espalhou como fogo. Não conseguiremos, diziam eles. Somos como gafanhotos diante dos gigantes. Aquela visão limitada quase os fez perder o destino que Deus havia preparado. Mas Josué e Calebe se levantaram em meio à multidão e declararam: subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos. Veja, a fé não ignora a realidade, mas escolhe acreditar na verdade de Deus acima dela. Josué e Calebe viram os mesmos muros, os mesmos gigantes, mas a diferença foi o que enxergaram espiritualmente. Enquanto os outros focaram no tamanho do inimigo, eles focaram na grandeza de Deus. Talvez hoje você também esteja diante de uma terra prometida e enfrente obstáculos que parecem intransponíveis. Problemas financeiros, enfermidades, rejeições, portas fechadas. Mas a palavra de Deus é a mesma. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra. Nem 14:8. Josué e Calebe não foram movidos por emoções, mas por convicção. E essa é a fé que o Senhor procura. Uma fé que permanece mesmo quando o cenário parece contrário. Porque a vitória não está na força humana, mas na fidelidade de Deus. Declare com ousadia: eu não sou movido pelo medo, sou movido pela fé. Comente: eu confio em Deus. E marque alguém que precisa ouvir essa palavra de coragem. Josué e Calebe não se deixaram influenciar pelas vozes da multidão. Mesmo quando o povo quis apedrejá-los por causa da sua fé, eles permaneceram firmes, porque sabiam que Deus estava com eles. Eles entenderam que obedecer a Deus é mais importante do que agradar pessoas. Quantas vezes você também se vê cercado por vozes negativas? Pessoas dizendo que não vai dar certo, que o sonho é grande demais, que o tempo passou. Nesses momentos, é preciso lembrar: quem tem promessa não recua. Josué e Calebe foram minoria, mas estavam do lado certo, o lado da fé. A fé verdadeira é testada quando tudo ao redor grita impossível. E é aí que Deus age com poder, porque Ele não precisa de um exército para cumprir o que prometeu. Basta um coração que confia. Os gigantes que parecem te impedir de avançar são apenas cenários onde Deus mostrará sua glória. Josué e Calebe escolheram acreditar e esperar. E no tempo certo, Deus os levou a pisar na terra que Ele prometera. Tudo o que parecia perdido se transformou em vitória, porque Deus sempre cumpre o que diz.
Declare hoje: mesmo que ninguém creia, eu permanecerei firme, porque Deus é fiel. Comente "Deus é fiel" e declare sua confiança nele nos comentários. Josué e Caleb tiveram que esperar 40 anos no deserto até ver a promessa se cumprir. Imagine o desafio. Eles tinham fé, visão e coragem, mas precisaram caminhar lado a lado com uma geração que duvidou. Mesmo assim, eles não desistiram, não reclamaram e não perderam o foco. Esperar não é fácil, mas quem confia em Deus aprende que o tempo da espera é o tempo da preparação. Às vezes, Deus não está dizendo não, Ele está dizendo ainda não. O deserto não é o fim da promessa, é o caminho até ela. Josué e Caleb mantiveram o coração firme, mesmo quando tudo parecia parado. Eles entenderam que a promessa de Deus não envelhece com o tempo, porque o tempo está nas mãos do Senhor. Muitos desistem antes da hora, porque não suportam a espera. Mas os que permanecem firmes, os que continuam crendo, veem a glória de Deus se manifestar. Josué e Caleb nos ensinam que a fé que espera é a fé que conquista. Quando finalmente chegou o tempo, Deus os exaltou diante de todo o povo. Aqueles que foram fiéis no anonimato foram honrados na conquista. Assim também será com você. O tempo de Deus está chegando. Declare com fé: o tempo de Deus é perfeito e eu não desistirei da promessa. Comente: eu esperarei com fé. E compartilhe essa mensagem com alguém que precisa de paciência e esperança. Antes de conquistar Canaã com espadas e lanças, Josué e Caleb precisaram vencer as batalhas internas, o medo, a dúvida e o cansaço da espera. Toda vitória exterior começa dentro de nós. É impossível possuir o que Deus prometeu se a mente ainda está presa ao deserto. Enquanto muitos se lembravam das cebolas do Egito e das dificuldades do caminho, Josué e Caleb mantinham o olhar no futuro, na promessa, não no passado. Eles entenderam que quem quer viver o novo precisa deixar para trás aquilo que o prende ao antigo. Deus estava formando neles não apenas conquistadores, mas líderes com mentalidade de promessa. Porque Deus não entrega grandes vitórias a corações que ainda estão dominados pelo medo. Ele usa aqueles que acreditam, mesmo quando ninguém acredita mais. Você pode até se sentir cansado da caminhada, mas não se esqueça, a promessa ainda está viva. E a mesma força que sustentou Josué e Caleb é a que hoje está disponível para você. Quando a sua mente se alinha à palavra, o impossível começa a se tornar realidade. Declare com fé: eu tenho a mente de Cristo e não viverei preso ao deserto. Comente: eu creio nas promessas de Deus. E declare que sua vitória começa dentro de você. Josué e Caleb foram escolhidos por Deus para viverem o cumprimento da promessa. Muitos começaram a jornada, mas poucos chegaram até o fim. E sabe por quê? Porque nem todos suportam o processo, mas quem permanece fiel é levantado por Deus no tempo certo. Josué, aquele que servia Moisés com humildade, foi colocado como líder do povo. Caleb, já idoso, ainda dizia com ousadia: dá-me este monte, porque o Senhor é comigo. Josué 14:12. Mesmo com o passar dos anos, a chama da fé ainda queimava em seu coração. Isso nos ensina algo poderoso. A promessa de Deus não expira, o tempo pode passar, as circunstâncias podem mudar, mas o que Deus determinou sobre sua vida continua de pé. Quando Ele decide te levantar, não há muralha, não há gigante, não há obstáculo que possa impedir. Talvez você tenha sido esquecido por pessoas, mas nunca foi esquecido por Deus. Ele ainda lembra das orações, das lágrimas, da fidelidade mesmo nos dias difíceis. Assim como Josué e Caleb, Deus vai te colocar no lugar da promessa e todos verão que Ele é contigo. Declare hoje: se Deus prometeu, Ele vai cumprir na minha vida. Comente: nada pode impedir o agir de Deus. E compartilhe essa palavra com alguém que está prestes a desistir. Senhor meu Deus,
Hoje me coloco diante da tua presença como Josué e Calebe se colocaram, com um coração cheio de fé, mesmo diante dos gigantes. Pai, eu sei que as batalhas são grandes, mas maior é o Senhor que está comigo. Mesmo quando o medo tenta me paralisar, eu escolho acreditar na tua palavra e nas tuas promessas. Assim como Josué e Calebe permaneceram firmes quando todos duvidaram, eu também quero permanecer firme. Dá-me, Senhor, uma fé inabalável, uma confiança que não se abala pelas circunstâncias. Ensina-me a olhar para ti quando os gigantes se levantarem e não para o tamanho dos problemas. Que a minha fé cresça a cada dia e que eu nunca esqueça: o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho e derrubou muralhas é o Deus que age hoje em minha vida. Eu não viverei de medo, viverei de fé. Não olharei para trás, olharei para a promessa. Hoje declaro, em nome de Jesus, que nada me afastará do propósito que o Senhor tem para mim. Eu vencerei, porque tu és comigo. Declare com fé: eu não desistirei da promessa, porque Deus é comigo. Comente: eu confio em ti, Senhor. E compartilhe essa oração para fortalecer alguém. Senhor amado, tu és o Deus das promessas e das conquistas. Hoje eu oro pedindo a mesma coragem que estava no coração de Josué e Calebe. Quando todos disseram que era impossível, eles se levantaram com fé e proclamaram: o Senhor é conosco. Pai, eu também quero viver essa coragem. Mesmo diante das muralhas da vida, quero manter meus olhos fixos em ti. Quando o cansaço tentar me fazer parar, renova minhas forças, Senhor. Quando as vozes do medo tentarem me desanimar, faz-me lembrar que tu és o Deus que luta por mim. Ensina-me a caminhar com ousadia, mesmo que o caminho pareça difícil. Dá-me um espírito confiante, firme e inabalável, porque eu sei que o Senhor nunca falha, que a minha fé não dependa do que vejo, mas da tua palavra. Assim como Josué atravessou o Jordão e Calebe tomou posse da montanha, eu também tomarei posse das promessas que o Senhor me fez. Nada poderá me impedir, porque o teu poder me sustenta. Eu creio, Senhor, que a vitória virá, não por força nem por poder humano, mas pelo teu Espírito que habita em mim. Declare com ousadia: eu sou corajoso, porque o Senhor é comigo. Comente: eu vou conquistar em nome de Jesus. E compartilhe essa oração para inspirar fé em outros corações. Senhor Deus Todo-Poderoso, hoje eu te agradeço porque sei que tu és fiel para cumprir tudo o que prometes. Assim como Josué e Calebe colocaram os pés na terra prometida, eu creio que também pisarei nas promessas que o Senhor tem preparado para mim. Pai, eu entrego em tuas mãos tudo o que tem tentado me impedir de avançar. Os medos, as dúvidas, o cansaço, as palavras negativas. Eu escolho confiar na tua direção. Mesmo que pareça impossível, eu sei que tu és o Deus que transforma impossibilidades em testemunhos de vitória. Dá-me a força para perseverar, a fé para continuar e a humildade para reconhecer que sem ti eu nada posso fazer. Que cada passo que eu der seja guiado pela tua presença e que eu nunca me esqueça que o verdadeiro conquistador é aquele que confia em ti. Assim como Josué viu muralhas caírem e Calebe tomou posse do monte que desejava, eu também verei o cumprimento das tuas promessas na minha vida. Que a minha vitória glorifique o teu nome e inspire outros a crerem. Hoje eu declaro: minha Canaã está chegando. Tudo o que o Senhor prometeu vai se cumprir no teu tempo, do teu jeito e para a tua glória. Declare com fé: eu vou viver as promessas de Deus. Comente: a minha vitória vem do Senhor. E compartilhe essa oração para espalhar fé e esperança. Assim como Josué e Calebe, você também carrega uma promessa dentro de si. Talvez o tempo tenha passado, as circunstâncias tenham mudado e as pessoas ao seu redor tenham duvidado, mas Deus não se esqueceu do que prometeu. A promessa pode ter adormecido, mas ela ainda vive no coração de Deus, esperando o momento certo de se cumprir.
Josué e Calebe enfrentaram o deserto. Viram gerações inteiras desistirem, mas eles nunca deixaram de crer. E quando chegou a hora, Deus os honrou diante de todos. O mesmo Deus que foi com eles é o mesmo que está com você. O mesmo Deus que derrubou muralhas, abriu mares e deu vitórias impossíveis, é o Deus que hoje sussurra ao seu coração: não temas, eu sou contigo, a promessa ainda é tua. Não importa quanto tempo leve, o que Deus prometeu não será esquecido. Continue marchando, continue crendo, continue orando, porque o Deus das promessas é também o Deus do cumprimento. E quando você colocar os pés na sua Canaã, vai entender que cada lágrima, cada deserto e cada espera valeram a pena. Declare profeticamente: a minha promessa vai se cumprir, porque Deus é fiel. Comente: eu tomo posse da minha Canaã, e compartilhe essa palavra com alguém que precisa acreditar novamente.